Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata, acho que muita gente me conhece, Renata Simoso, de Mojimirim. E hoje é um podcast diferente. Hoje eu vim entrevistar quem vocês estão acostumados a ser entrevistados. E para não deixar de falar mais, como você está, André? Obrigado, Rê. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo Uma meu. dinâmica diferente hoje, né? Ser entrevistado. Geralmente você que entrevista as pessoas, né? E hoje eu agradeço pelo convite de estar mais uma vez próximo a vocês e estar entrevistando você. Está preparado? Preparadíssimo. Dá um pouco de medo, né? Porque a Renata, quem conhece, sabe que Não, a eu Renata prometo que hoje eu vim boazinha. tá certo. Vamos lá. Mas a intenção é essa. A intenção é ouvir e conversar, ter um papo franco, né? Com Sim. uma pessoa de direita, uma pessoa sem papas na língua, que vai me perguntar tudo o que quiser também. Com certeza. E Tudo que acho as que vai pessoas ser querem legal. saber, eu vou estar perguntando para você. Isso vai ser muito bom. Vai Vamos lá. sim. André, vamos começar. André, a sua questão, como você chegou à política? Como você entrou na política? Da onde veio? Porque nós sabemos que a sua família, né, tem várias empresas e o único político da família é você. Então, muitas pessoas perguntam da onde vem que o André vem com essa veia política? Vamos lá. Primeiro, assim, a família é muito conhecida pela parte empresarial, sem dúvida nenhuma, mas Sim, nós tivemos políticos, né, na família também, sim. inclusive com muita representatividade. O último deputado mojimiriano, ele era parente meu, ele era tio da minha mãe, na verdade, só que não pelo lado mason, né, pelo lado albejante, o Beppe Albejante, foi Olha deputado só, nem eu federal. sabia como é importante a gente saber a vida de vocês, Ele né? foi prefeito de Mojimirim também, na década de 50. Foi ele quem criou o serviço de água de Mojimirim, né? Foi ele o primeiro prefeito a fazer o serviço de água na cidade de Mojimirim, lá em 1951, 52, não vou Nossa, lembrar. E meu avô, Mazon, Eugênio Mazon, foi vereador e foi candidato a vice-prefeito, perdendo uma olha que eleição. interessante. E o Antônio Albejante, né, doutor Antônio, famoso médico, também foi vereador aqui em Mojimirim. Tenho muita honra de ter sido vereador assim como eles, né? Ter sentado na cadeira que meus avós sentaram. Então existe também uma veia política na família. E eu, particularmente, sempre gostei muito de política. Meu pai sempre odiava a política, né? Talvez por a gente trabalhar com uma empresa, a gente tem uma empresa de ônibus, né? Meu pai se criou com empresa de ônibus e a empresa de ônibus é uma concessão pública, fica na Sim, mão dos políticos, né? exato. Então meu pai ele tinha nojo para falar de Naquela política. época só dos políticos, hoje não só dos políticos, né? Hoje tem uma outra, né, uma galera aí também que, infelizmente, está por trás das empresas de ônibus, É, né? na verdade, o que acontece é que a empresa de ônibus ela é regulada pela política, né? Ela é uma concessão pública. Então você fica totalmente de mãos atadas Sim, na mão do governo. Então todo governante que entrava ia na garganta do empresário exato. de ônibus atrás de recursos, atrás de Sim. dinheiro ou sempre foi perseguido o empresário de ônibus no Brasil, até que num determinado momento começou a empresa de ônibus, na verdade, a gente está num momento de 20 anos para cá, e aí eu vou entrar numa questão até particular da empresa, e mudei o Certo. assunto, mas depois eu volto É, na a gente questão vai e minha. volta, não tem problema. O que acontece? A empresa, há cerca de 16 anos atrás, a gente fez uma reunião e uma diretriz estratégica da empresa, e naquele momento a gente focou em centralizar a empresa somente no transporte rodoviário, a gente saiu do urbano, Sim, né? Tanto é que a gente vendeu todas as nossas urbanas. A última urbana vendida nossa, se eu não me engano, foi a de Mojimirim mesmo aqui, a Miringuaçu e a de Mojimirim, foi as sim. últimas urbanas, que já foi mais de 10 anos atrás, que nós Andei vendemos. bastante nesse ônibus quando era criança. Graças, eu tenho muita memória dessa época também, muito Sim. bom. E aí a gente vendeu essa empresa já há 10 anos atrás, um pouquinho mais, exatamente por causa disso, porque é um setor que, primeiro, a gente tem hoje concorrentes que a gente não tinha no passado. Isso é bom, não é ruim, porque é sinal de que o país evoluiu, a economia brasileira amadureceu. Porque o ônibus urbano, na verdade, em todos os países de primeiro mundo, ele já encolheu, ele deixou de ter a representatividade que ele tinha no passado. Porque as pessoas passam a ter condição de comprar uma moto, de comprar um carro, de Sim. comprar, e elas deixam de precisar do ônibus. Do E nas grandes transporte público, cidades, né? o ônibus é substituído pelos metrôs, por outras Sim. vias de transporte.
E o Brasil passou por esse processo, assim como o primeiro mundo já tinha passado algumas décadas antes. Então, a gente decidiu, naquele momento, sair do ônibus urbano, por esses dois motivos, né? Primeiro, que a gente via que era um ramo que ia decair, Sim. e segundo, porque já havia uma movimentação muito grande de pessoas comprando empresas de ônibus urbano com finalidades outras do que realmente transportar o passageiro, né? A gente já sabe que é o que Lavagem de está mais acontecendo dinheiro hoje. e Aqui etc. próximo a nós temos Campinas, que está com um problema bem grande em relação a essa questão também, É né? Que a complicado. gente vem acompanhando. Mas hoje eu que estou te entrevistando, daqui a pouco você está me entrevistando, né? Eu ia para fazer uma pergunta que já vou aproveitar o que você está falando, que nós estávamos conversando um pouco antes de chegar aqui, em relação à dificuldade que os pais estão tendo no dia de hoje, de estar com seus filhos, de estar dando uma educação. E você disse que também teve alguma coisa já na escola que você já começou a se posicionar nessa questão política? Vamos lá, vamos voltar então. Aí você já deu um jeito de voltar na pergunta Claro, que eu não com tinha certeza, respondido. é. Então, comecei, assim, eu sempre gostei muito de política, sempre fui muito envolvido com isso. Eu estudava numa escola privada em Campinas, Colégio Notre Dame, que não tinha grêmio estudantil, não tinha nada. E aí, quando eu estava no terceiro colegial, já no segundo semestre, já pensando em faculdade, já estava numa outra realidade, né? Teve a criação do Grêmio Estudantil, né, no Notre Dame, naquele ano, Sim. e eu acabei me envolvendo nisso. Acho que eu fui o único aluno de terceiro ano a me envolver, porque eu já estava formando, Não tinha não interesse ia ser nenhum, né? candidato, não ia ser nada, mas eu acabei ajudando, né, o pessoal a montar naquele ano e ajudei até uma chapa de alunos, a maioria deles era de oitava série, não era Que nem bom, de... né? Que se Eram fosse assim 3 hoje anos mais também. novos. Mas eu ajudei eles, né? E ninguém entendeu. Todo mundo ficou meio assim, mas o que o André está fazendo? Mas é porque eu gostava mesmo, achava muito legal que a escola passasse a ter um Grêmio. E aí entrei na faculdade, já no primeiro ano comecei a me envolver com o CA, com o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito. No segundo ano já era tesoureiro do Centro Acadêmico. No terceiro ano a gente ganhou Atlética, né? A gente fez o movimento MUD. Que bom. MUD era a maior união dos estudantes, MUDE. E aí a gente pintou aquela, nossa, dá até vergonha, né? Pintamos aquela faculdade vermelho e amarelo na época. Tem o vermelho Jesus. pro meio, que era as cores da MUD. Mas a E vermelho, foi a cor não tem culpa, né? a cor não tem culpa. E aí foi muito legal, porque foi um movimento que foi muito bacana, porque eu me envolvi com muitas pessoas legais durante o movimento estudantil, conheci tanto líderes de esquerda. A gente, para você ter uma ideia, quando eu estava no CA, a gente fez uma aula inaugural do CA, Peraí, você falou que você conheceu líderes da esquerda, é isso? da esquerda e da direita. Sim, Então lá naquela época. atrás você já tinha esquerda e direita, porque o pessoal só fala de esquerda do passado. Ninguém Não, traz uma direita do não, sempre passado. teve, sempre teve. E aí eu vou chegar lá. Por exemplo, eu tive um grande amigo na Atlética, que foi presidente da Atlética comigo, né, que virou prefeito da cidade dele, Botucatu, Sim, entendeu? Na época pelo PSDB, tá? sim. Mas ele é um agrônomo, ele é de família de agrônomos, ele Ah, que sempre bom, foi nós uma vamos chegar pessoa, nessa também. sempre foi uma pessoa de direita, vinculada mais a tradições. E na aula inaugural, quando eu era tesoureiro do CA, a gente fez uma aula inaugural com o Michel Temer. O Michel Temer, eu fiquei sentado do lado do Michel, Olha inclusive, que na, interessante isso. na, Você na lembra o mesa, né? ano? Isso foi em 2002, faz tempo já, Tempo. 21 anos atrás. 22 anos atrás, praticamente 22, isso, 22. 22 anos atrás. Então eu conheci o Michel, conheci o senador do PT, esqueci o nome dele agora. Ai, não quero mais que você Ele fale de foi. PT aqui, não. Mas a gente fez uma aula inaugural com ele e Você sabe que o também pessoal já foi tem bem legal. várias coisas que eu vou te perguntar que muitas pessoas querem saber, então é melhor a gente cortar esse PT, hein? Senão quem eu vá. Mas o movimento estudantil sempre foi muito vinculado à esquerda. Quando a gente, Infelizmente, quando a né? gente ganhou o CA, porque aí a gente ganhou o Atlético em 2003 com a MUD, Seria e em pela 2004 a doutrinação? gente ganhou o CA. Que a gente tirou a esquerda do CA. A gente montou um grupo. O CA, naquela época, era um grupo de petistas. O presidente do CA era muito ligado ao Zé Dirceu, que mora em Valinhos, do lado ali de Campinas. Todo o movimento estudantil ali de Campinas é muito ligado ao PT.
entendeu? Porque a gente tem a Unicamp, a gente tem a PUC, Sim, a PUC. a gente tem grandes faculdades e o movimento de esquerda sempre teve dentro disso. E a gente ganhou uma eleição Mas deles, foi agora, muito legal. em Só relação que a eles essa questão. recuperaram um ano depois. Mas Não ficou um ano mas em relação a essa ali. questão que você vem falando, dos movimentos nas faculdades, seria uma questão de doutrinação? Seria uma questão. Porque não bate a ideologia, não bate com o que o povo da direita quer, o povo da direita Você defende. sabe o que eu vejo? Que, graças a Deus, o maior legado que o Bolsonaro nos deixou é um legado cultural. Deixou temporariamente, que ele vai voltar, né? Não, mas um legado que vai ficar, independente dele voltar, não, ele deixou um legado mais do que político. Ele deixou um legado psicológico. Sim. Muita gente não vê isso. Mas até o Bolsonaro, a gente não questionava Nada. a música Nem nada, que nem entrava ninguém. dentro da nossa casa. Não. A gente não questionava o filme que nossos filhos assistiam. A gente não questionava a escola que nosso filho estava estudando. A gente não pensava nisso. Não, hoje A eu gente sei o deixava a nome TV de todos ligada os e não ligava. ministros. Sim, hoje nós sabemos o nome de todos os ministros, dos deputados, né? Então, assim, hoje esse legado que ele está deixando é porque eu vejo que ele abriu os nossos olhos. Nós estávamos Sim, dormindo. ele abriu os olhos para a doutrinação que vinha acontecendo e ninguém estava atento. Porque uma coisa que eu trouxe aqui, que é uma, né, que eu amo de paixão, eu creio que todo mundo, né, ama, A principalmente bandeira. o povo da direita, né? Deixa eu pegar aqui, que ela não vai ficar de ponta cabeça. Sabe de quando essa bandeira? Essa bandeira aqui, eu tenho ela desde 1994, por causa da seleção brasileira, tá? Sim. E eu guardei. E agora, né, de alguns anos para cá, porque nós havíamos esquecido a nossa bandeira. A gente havia esquecido o sentimento de pátria. Depois de Ayrton Senna, depois que Ayrton Senna se foi, que, né, um herói para nós, uma pessoa maravilhosa, infelizmente foi muito cedo embora, nós deixamos. E aí virou o país do carnaval, né? Do futebol e do carnaval. A única coisa que, sim, jogadores que nem moram no país, né? Que vêm, defendem, alguns a gente sabe que gostam, outros nem lembram que Brasil que colocou eles aonde eles estão, e infelizmente nós esquecemos a nossa verde e amarela. E com esse movimento todo que nós viemos aí, né, através do nosso querido Jair Messias Bolsonaro, eu voltei, fui lá no fundo da minha gaveta e eu voltei a ter orgulho da minha bandeira. A bandeira deixou de ser só um instrumento de torcida. Exatamente. Passou a voltar a ter sua função patriótica, função de pátria, de nação, de, entendeu? Cidadania, que ela não tinha até então. Até então, a nossa bandeira estava relegada a um papel esportivo, de torcedor. Exato. Isso é um legado que veio com o Bolsonaro. O outro legado que veio com o Bolsonaro, que eu já falei, é essa questão cultural da gente começar a se questionar o que nossos filhos estão assistindo e quais os valores que estão sendo embutidos para os nossos filhos. Eu nunca tinha parado para pensar, até 8 anos atrás, no que eu assistia ou no que eu estava assistindo com a minha família. Eu nunca tinha pensado nisso. Na época eu não tinha filho ainda. Mas eu nunca tinha pensado... Eu ia para as festas, dançava Anitta de boa. Não era Anitta na época, não, né? Na nossa época eram outros cantores. Peraí, não vem revelar a nossa mas idade. eu dançava e achava o máximo, me divertia. E hoje eu já questiono a mensagem que está sendo transmitida por isso. Coisa até que antigamente agora, eu não final de semana questionava. aí, que nós vimos aí um absurdo, né? As vítimas do Sul, que nós não podemos deixar de esquecer, nossos irmãos do Sul, que nós estamos fazendo as arrecadações, sim. né? 3.000 homens da Marinha para deixar o mar de Copacabana com segurança e mandaram 100 para o Sul. Então, esse desgoverno de hoje, o que você fala dele para mim? Eu fiz uma postagem hoje que eu peguei do Deltan, da Lanhol, né? Sim, eu vi. E em fevereiro, o Lula mandou, eu não vou lembrar agora os números exatos, mas mais de 100 toneladas para Cuba, de alimento. 152 mil toneladas. Tá aí. Eu não sei se foi lá mil, para Cuba. mas foi 152 toneladas para Cuba. E ontem ele fez uma postagem que ele estava mandando 18 mil para o Sul. Cara... E tem uma coisa uma coisa absurda, e eles sempre criticam os empresários, que que não prestam, e os empresários que estão ajudando e salvando o Sul. Quem está salvando é civil ajudando civil. É civil ajudando civil. Até o exército não vergonha. Eu já me cadastrei em 3 programas voluntários, eu estou esperando porque eu sou enfermeira. A gente conversou sobre isso ontem. Eu quero descer, eu quero ajudar, e eu sei que a hora que a água baixar, eu creio que vai ser pior ainda.
né? Já tem algumas cidades as águas baixando, então eu acredito que seja pior. Voltando, né, no assunto, então, na escola, eu tive esse envolvimento de mais direto. Comecei na escola, mas envolvimento direto com o centro acadêmico e atlética na faculdade. Ainda na faculdade, em frente à minha faculdade, tinha uma pessoa que acabou virando um grande amigo meu, tido como louco lá em Campinas, mas não era louco, ele era apenas uma pessoa que acreditava. Igual o Enéas, que nós não ouvimos. Olha, eu compararia com o Enéas sem a capacidade intelectual do Enéas, que era o politizador. Entendi. O politizador, ele ficava com o megafone. Ai, comprei outro. Ah, é verdade, você também tem o megafone. Tá aí. Era seu amigo, ele aqui, ele era seu colega de megafone. Ele ficava com o megafone no centro de Campinas e ele ficava falando de política no centro da cidade. E ele foi a pé em todas as posses. É que as pessoas, eu acredito, André, que elas querem ficar numa zona de conforto. Só que hoje não tem mais como você ficar na zona de conforto. E hoje, ou você está de um lado, ou você está do outro. Não existe mais. Mas ele batia, viu? Ele era um cara antissistema, o politizador. Por isso que ele era taxado como louco. E ele ficava na frente da faculdade. Mas o Bolsonaro foi taxado como louco pela esquerda. Mas o Enéas é o maior exemplo. Você falou o nome dele aí. O Enéas era genial. O Enéas era genial. Foi o melhor presidente que a gente perdeu a oportunidade de ter na história. Foi o Enéas. Sim. E o politizador na frente da faculdade... ele almoçava em frente à faculdade, então eu sempre cruzava com ele ali, e eu, como gostava de política, sempre conversava com ele sobre política. E até que num determinado momento, e a gente está falando aí de 2004, por aí, eu comecei a conversar bastante com ele, falei, eu vou te ajudar a virar vereador. Pensei comigo, vou te ajudar a virar vereador. Aí eu coloquei no laboratório de informática, lá da escola, e montei todas as mídias sociais para ele na época. Na época já tinha o Twitter, era o comecinho do Twitter, e tinha o Orkut. O Orkut. E aí eu montei o Orkut dele, montei o Twitter dele, e a gente começou a postar. E aí toda semana ele sentava comigo, ele entrava lá, a gente se cruzava, ia no laboratório da faculdade e atualizava as redes sociais dele. E ele gostou daquilo, e aí eu sentei com ele um dia no Palatos, que era o restaurante em frente à faculdade, onde a gente comia, e a gente, no almoço, começamos a falar de política. E aí eu entendi o porquê que ele nunca tinha ganho a eleição, porque ele sempre foi usado eleitoralmente. Os grandes partidos pegavam ele. Né? E ele sempre foi bem votado. Ele sempre foi um cara de 3, 4 mil votos em Campinas. Só que ele saía em partidos que tinham os caciques lá. Entendi. Ele só vinha para preencher a chapa. Só vinha para preencher a chapa. Então eu peguei ele e falei, vem cá, você vai me ouvir? Eu vou escolher o partido, vamos fazer isso. E aí, naquela oportunidade, a gente pegou o PMN, Partido da Mobilização Nacional, que fundiu naquela época com o PTN, que é o atual Podemos, né? Na época era o PTN. Foi feita a fusão dos dois partidos e montamos uma chapa de vereadores lá juntos, que eu sabia que ele seria o mais votado daquela chapa. E ele foi? E ele ganhou a eleição. Olha que legal. E aí a Joelma, que era minha namorada na época, pouca gente sabe disso, a nossa vereadora, a doutora Joelma. Sim, ela já tem uma experiência legislativa muito antiga, porque aí quando ele ganhou a eleição, a Joelma foi ser assessora parlamentar dele. Olha, então a Joelma trabalhou no gabinete em bastante Campinas, tempo em Campinas. E aí foi quando eu entrei na política mesmo, né? Partidária, né? Entendi. Nessa vida política partidária do Brasil. E aí um dia eu nunca deixei de votar em Mogi, nunca transferi meu título para Campinas, embora tenha feito a faculdade em Campinas, estudado em Campinas. E aí um dia eu ia toda semana na Câmara de Vereadores, sempre estava conversando com o politizador, acompanhei a vida legislativa, foi uma escola gigantesca. Imagino. Porque a gente pegou a cassação do Hélio e do Vilagra. Entendi. O Hélio do PDT, partido do nosso prefeito, né? Paulo Silva, né? Depois nós vamos entrar nisso também. A gente tem que acelerar, porque eu tenho muita coisa para te perguntar. E o vice assumiu, que era o Vilagra, do PT, que também foi cassado. Curiosamente, os dois foram cassados, então, né? Tão honestos, né, que eram. Sim. Mas eu acompanhei toda essa movimentação dentro da Câmara. O nosso vereador, que era tido como louco, em nenhum momento se vendeu, em nenhum momento teve uma postura ímpar durante todo esse processo. Foi alguma onda, né? Como muitos do PL fizeram, né? Nessas últimas eleições.
uma postura super bacana, um mandato muito legal nesse período, e eu acompanhei. E aí, um belo dia, eu estava em frente, o gabinete dele era exatamente em frente ao gabinete do Rafa Zimbaldi, atual deputado estadual, que é meu amigo pessoal, inclusive. E aí, um belo dia, eu estava no gabinete do politizador, e veio o Rafa, entrou lá dentro e falou: André, pô, eu vi que você está aí, tá? Eu vi que você estava na Câmara, vem aqui na minha sala, quero conversar com você. E aí eu atravessei a porta, fui lá para a sala e falou: pô, seu título está onde? Está em Campinas ou está em Mogi Mirim? Aí eu falei: Rafa, está lá em Mogi. Aí ele falou: pô, estou precisando de uma ajuda em Mogi Mirim. A gente está com problema no partido, que tem um presidente de partido lá que está vendendo partido, está fazendo umas costuras. Isso de vender o partido não é de hoje, então? Isso sempre aconteceu na política, né? Infelizmente, né? E aí a gente está tendo problemas com o nosso presidente do partido lá. Você não assume o PP em Mogi Mirim? Isso em 1900 e? Não, isso foi em 2008 ou 2009. Então foi quando você saiu a primeira vez a vereador? Não, eu saí para vereador só em 2016. Achei eu fui que fosse sair antes. 8 anos depois a vereador. Eu assumi... Não, isso foi em 2000 Não foi 2008, não. Foi antes da eleição do Stup. O Stup foi 2012, deve ter sido 2010. Sim. 2009 ou 2010 que aconteceu isso. Porque a primeira eleição municipal que eu peguei como presidente de partido foi a eleição do Stup. Foi a eleição do Gustavo. E aí eu vim presidente do partido aqui em Mogi Mirim. Me envolvi com o Gustavo, que fez faculdade comigo na PUC São Paulo, na PUC de Campinas, né? A gente fez faculdade junto, muito pouco tempo, porque quando ele entrou eu já estava saindo da faculdade. E aí eu acabei apoiando ele naquela eleição. Não só você, eu também na época era amiga pessoal todo mundo achou que viria uma nova cara para Mogi Mirim, que viria um novo governo para Mogi Mirim. Infelizmente, ele pisou na bola com todo mundo, né? O Stup foi um cantador de serpentes, né? Exatamente. A grande verdade é isso. É que eu não sei até onde eu posso falar, né? Você sabe que eu sou bem sincera, não sei até onde eu posso falar aqui no podcast algumas coisas e também não quero ganhar nenhum processo. Mas nós sabemos tudo o que aconteceu nessa gestão. Eu trabalhei um ano na gestão dele, rompi com ele em 2012. Eu tive um ano histórico na cultura de Mogi Mirim, fiz todos os eventos possíveis daquele ano, trouxe shows. Inclusive, outro dia, foi até bom para mim ter essa oportunidade de falar, né? A Luzia, vereadora, esposa do prefeito, falou que eu não fiz nada na cultura e que eu deixei a cultura terra arrasada. E eu gostaria de fazer um desafio aqui agora, dona Luzia, nos 3 anos desse governo do seu marido. Pega tudo que foi feito e compara com 1 ano que eu fiquei na cultura. Faz essa comparação para mim. Vamos ver quem fez mais, se eu fiz em 1 ano ou se em 3. Matéria de shows, de festas, de eventos. E ainda mais um desafio. Nem vou falar de público, né? Só no aniversário da cidade eu tive 33 mil pessoas no aniversário da cidade lá em 2013, que é mais do que o público acumulado de todos os shows que teve nessa gestão. Com certeza. Isso com certeza. E aí você pode perguntar para os ambulantes, porque o que eu fazia naquela época? Só podia, em todas as festas da cidade, 50% das barracas eram dos ambulantes e 50% era das entidades de Mogi Mirim, para ajudar as entidades. Sim, claro, eu lembro disso. 50% das entidades, 50% dos ambulantes, só ambulante de Mogi Mirim. Hoje você vê um monte de ambulante de fora trabalhando. Exato. As 50% das entidades. Pergunta para as entidades qual foi o melhor ano deles ganharem dinheiro nos eventos da prefeitura. E não foi só as entidades. Foram os hotéis, foram os postos de gasolinas, foram os fornecedores. Tudo movimenta, né? Movimenta a cidade inteira. Então esse desafio fica aqui, dona... Só para terminar, desculpa te cortar, imagina. Mas fica aqui o desafio para a esposa do prefeito. O seu desafio é o meu, porque... Pode fazer esse comparativo do que eu fiz em 1 ano e o que seu governo fez em 3. Fechado o assunto, vamos continuar aqui. O que você achou das últimas eleições presidenciais? Rapidamente. Dá medo de falar tudo que a gente achou aqui, porque ultimamente a gente está vivendo uma época de censura, né? Da dentadura. Uma época que a justiça... A dentadura, que você prova mais do que qualquer outra da época que a gente está vivendo. Que estava lá no dia 8 de janeiro, estava em Brasília, lá, né? Estava em frente ao quartel, lá, sabe? Vi muita coisa que ainda não posso falar, mas a hora que eu puder falar, eu vou falar. Então a gente está vivendo isso, dá medo de falar o que a gente pensa da última eleição.
Mas eu hoje acho você que vê assim, Bolsonaro andando fazendo seus. é o Né, que, eu, é o que né, eu exatamente estava que eu ia dia falar 25 agora. de fevereiro na Paulista, você também estava, Meu nós estávamos aniversário, inclusive. próximos, né? Seu aniversário, estávamos próximos, mas a gente não conseguia se ver, de tanta gente que tinha ali. Eu cheguei embaixo do Bolsonaro, era oito Não, e meia da manhã, no Demolidor. a gente estava a menos de 40 metros de distância um do outro nesse dia. Sim, Ela me falou onde ela estava, eu falei onde eu estava, e e não não tinha como eu como chegar chegar de nela tanta e não tinha como a gente. gente se ver. Não, não. Uma coisa Agora, absurda, como né? que um carrega multidões que não ganhou e o outro não consegue nem 1.000 pessoas pagando pão com mortandela? E quando vai, e aonde ele vai, além de não ir pessoas atrás, vai muitas pessoas para A gente ofendê-lo e não para elogiá-lo, por né? isso que Bolsonaro sai, né, da cara a tapa, limpo, e ele dá um trabalho para aquele segurança, que eu tenho dó de segurança dele, né? Porque em compensação não tem comparação um com o Eu acho que outro. está nítido para as pessoas que prestam atenção verem que há algo que a conta não fecha, né? Você acha que Vamos falar se você a acha que conta não fecha. O Elon Musk vai vir com essa ajuda de fora? Eu acho que é complicado para a gente falar o que vai vir, que o que eu posso falar é que o Elon Musk não é o tipo de pessoa que chama truque sem ter carta na mão. Eu também acho. Então, com certeza, alguma coisa ele tem ali, alguma coisa ele sabe, e se fosse alguma coisa que não colocasse na parede o presidente Lula e o nosso judiciário, eu acho que as coisas estariam acontecendo de uma forma diferente hoje. André, então já colocando na parede, né, que algumas coisas, eu creio que algumas coisas você vai ter que falar para mim hoje. Vamos lá. E uma delas é em relação à questão dos seus áudios da Da última última eleição, campanha. da última campanha, quer dizer, né, que ficou uma coisa muito dúbia, né? Então eu gostaria de ouvir de você, o que é isso? O que são esses áudios? É uma pergunta que é difícil, porque eu sofri muito por causa desses áudios. Eu imagino. Não é uma coisa fácil, porque isso chegou a afetar a minha família no pós-campanha. Então, eu guardo mágoas muito grandes por causa de tudo que aconteceu, inclusive mágoa em relação a mim mesmo, que errei no meio do caminho também. Mas não errei da forma que vendem que eu errei. Meu erro foi outro. Deixa isso Depois bem você claro. fala sobre esse erro. Mas Vamos falar agora lá. sobre O que esses são áudios. os áudios? O que são os áudios? Os áudios foram gravados em abril, né? Na mesma época que a gente está agora, inclusive, né? Em maio, desculpa. Foi a mesma época mesmo, final de abril, começo de maio. Foi exatamente nessa mesma época que eles foram gravados, longe do período eleitoral, né? E se você ouvir os áudios com atenção, você vê que a gente estava falando sobre compra e venda de carro. Ali era uma negociação de um veículo. Não era nada a ver com campanha. Agora, eu sou político, eu era já um pré-candidato em potencial da cidade, a prefeito, e durante o assunto política entrou. Mas o que nós conversamos de política? E isso é muito importante. Existem, acho que 23 áudios no total gravados, só 4 têm minha voz. O restante, o que é? O restante você tem áudio. Existem 4 áudios com a voz de outro pré-candidato a prefeito, que são piores do que a minha conversa, inclusive. Outro candidato daquela eleição, tá? Deixar bem... que foi candidato a prefeito naquela eleição. Tem um áudio terrível desse outro candidato, mas foi pouco falado na época, porque... Eu creio que ele venha como vereador nessa, né? Mas não quero falar de outra pessoa, quero falar de mim. Não, com certeza, eu Prefiro quero saber. 1000 vezes falar de mim do que falar dos outros. Mas você tem ali dele, você tem ali do coordenador de campanha de outro pré-candidato a prefeito. Então você tem 3 campanhas que foram afetadas pelo áudio. Só se falou do meu porque a minha campanha é que estava uma musculatura, que estava incomodando naquele momento, era a campanha minha, que estava grande. Sim. As outras 2 campanhas estavam pequenas e os áudios acabaram ficando irrelevantes. Mas, sem dúvida, os 4 áudios em que estão a voz do outro é muito pior do que meu. E os outros áudios são conversas entre os membros do PCC. Sim, até teve um deles que depois veio a conversando falecer. com outras pessoas do meio político. Com o cunhado do Stupp, que foi secretário de Stupp na época que o Stupp foi prefeito. Eu não vou lembrar todos os áudios, mas tem eles conversando com outras pessoas. E nessas conversas falando da minha campanha, mas eram eles com outras pessoas falando da minha campanha. E são áudios que foram produzidos
para me extorquir. Isso ficou... eles fizeram isso para te extorquir? Eu fui extorquido. Você foi extorquido? Isso eu não sabia. E aí começam os meus erros. O povo sabe, eu só de ver meu rosto já sabe que eu não sabia mesmo, gente. Não, e aí começam meus erros. E você cedeu essa pressão de extorsão? Sim. Você cedeu? Sim. É o que eu falei, aí começam os meus erros. Né? Primeiro por ter cedido a isso num primeiro momento. E não deveria ter cedido, deveria ter feito. Porque eles ameaçavam a sua família? Igual fizeram comigo? Não. Eles ameaçavam soltar mesmo os áudios. Eles usaram os áudios para me ameaçar nesse sentido. Mas você porque eles disse criaram que os áudios... uma narrativa nos áudios. Entendi. Mas se você prestar atenção onde está a minha voz, a gente está conversando. Eu tenho duas coisas que você ouve no áudio e que provam o que eu estou falando. Primeiro, você ouve a gente falando de carro. Que é a Mercedes branca. A Mercedes branca e um Cruze, que chegou a entrar num determinado momento, que entrou no negócio, o Cruze. Eu falo para ele, fica com o carro para sua esposa, porque ele gostou da branquinha, eu falo. É isso que o pessoal fala, que a branquinha que acha que é outra coisa, né? Mas fica com o carro para sua esposa, que ele gostou da branquinha. O carro é a branquinha, que era a Mercedes branca que eu tive. Eu lembro dela. Uma GLA 200 que eu tinha. Sim. Que a esposa dele tinha gostado do carro, eu falei, fica para ele. Por quê? Porque, na verdade, ele tinha um estacionamento, Noel, ali no 2600, no posto 2600, onde ele comprava e vendia carros. Sim. Eu vendi a minha Mercedes para um rapaz que repassou o carro para ele depois de 2 meses que comprou meu carro. E nesse meio termo, o rapaz que comprou de minha Mercedes ainda me devia R$35 mil. Tá. Ficou uma dívida aí veio, quando ele passou o carro, né, lá no 2600, como é que chamava o rapaz que comprou o carro mesmo? O Marcos, que é o rapaz que comprou a Mercedes, me passou lá na frente, ainda tinha R$35 mil para me pagar. Entendi. E aí foi quando veio, né, o Noel para tentar fazer o acerto final para passar o documento para mim. Eu falei, não, mas eu tenho que receber R$35 mil e tal. E aí ficou uma confusão. Eu acabei pegando a Mercedes de volta e passando essa Mercedes num outro negócio na concessionária da Toyota. Mas é isso que está gravado ali. E se você ouvir a gravação, você vai ver que é exatamente isso. Só que esse rapaz, ele foi executado. Por quê? O Noel. Isso. Por que ele foi executado, eu não sei. Que eu já ouvi 2 ou 3 versões diferentes. Então, o mesmo número que você tinha, foi o mesmo número que ele foi executado. Isso procede? Primeira coisa importante, já que você falou dos números, isso é um boato político. Quando ele foi executado, ele se saiu da cidade inteira falando que ele tomou 14 tiros. Exato. A informação que eu tenho foi que foram 16 tiros e não 14. Isso é uma informação que eu tenho. Mas que na hora do eles rádio, iam usar tudo contra você. Um falando contra o outro, os 16 virou 14. Outra coisa muito interessante aí disso, né? Muita gente estava falando que eu teria, pelo amor de Deus, né? Executado, mandado matar, feito qualquer coisa. Isso eu não ouvi, eu só ouvi outras coisas. Mas cheguei a ouvir isso. Eu falei, nossa, eu sou bom mesmo, porque executar um líder do comando e tá aqui, né, andando na rua. Tá vivo ainda, né, e também, né. Porque o que eu saiba, esse povo não espera 2 dias para se vingar, né. Não. E graças a Deus, não passo nem perto, não devo nada e nunca vou dever para esse povo. Porque eu sei que hoje o que vem do Novo deve, André não fica deve. Aí andando já que você já se explicou sobre os áudios, o que vem do Novo André? Porque é o novo. O que vem do Novo André? O que você diz? Tudo isso que te deu de experiência. Assim, a experiência que você, assim, você teve, você disse, cresci, assim, amadureci e não vou fazer. Cresci, amadureci e vou fazer. Vamos lá. Eu tive um sonho naquela eleição de que eu me uniria a um grupo político que eu tinha uma certa intimidade naquela época, que era o grupo político do ex-prefeito Ricardo Brandão. Sim. O que eu fiz naquele momento? Eu fiz uma pesquisa qualitativa, que é a pesquisa que a gente estuda o que a população está pensando. Certo. E eu identifiquei que a população queria uma novidade na política, porém cobrava experiência, porque a última novidade que eles apostaram tinha sido o estupro, eles estavam muito decepcionados. Sim, foi trágico. Então, para mim, era muito
visível que se viesse um candidato novo com um vice experiente, levava a eleição. Exato. Que é o que a população pedia naquele momento, através da qualitativa. E aí eu fui, postei todas as minhas fichas aí, que eu conseguiria unir esses dois grupos, que era um grupo que eu tinha intimidade, repito, não tenho mais, naquela eleição, e que assim nós ganharíamos a eleição. E teríamos ganho aquela eleição, se tivesse unido. Mas Deus foi muito bom em não deixar que isso acontecesse. E não deixou que isso Porque acontecesse. você acha que naquele momento você não estava preparado? Ou por causa das extorsões que vieram? Não, porque também por causa das Como que extorsões. você ia ser um prefeito Mas mais do que com isso, as meu grupo extorsões? político era terrível. Sim, com certeza. Eu tinha um grupo político ruim. O próprio vice que ia vir com o grupo dele é ruim. Não a pessoa dele. Não viu? a pessoa, mas Deixa é a eu só- velha política. Não. Deixa eu explicar isso antes de mais nada, para que não chegue de uma forma distorcida. Mas eu gosto muito, frequentei a casa dele, cresci com os filhos dele, sou amigo pessoal da família, né, do Ricardo, e gosto da pessoa do Ricardo, antes de mais nada. Tá? Sim, são pessoas muito, muito Não boas. tenho o que falar deles, por favor. Não, Deixa eu imagina. explicar bem Vamos isso explicar. pra Eu não também ficar mal adoro entendido. eles, por Agora, favor. dentro do grupo partidário, em Sim. volta dele, naquele momento, tinha muita gente ruim São os que eu não chupinchas, queria, né? não gostaria de andar junto. E que naquele momento, se tivesse dado a liga nós dois, a gente teria ganho a eleição e esses caras estavam juntos. Eu acreditava e mais nisso. do que isso, mais do que ao lado dele tinha gente ruim. Ao meu lado tinha gente ruim. Só O dando meu tapinha nas grupo costas, também né? era ruim. Vamos deixar isso bem evidente. Não era a hora de eu ganhar a eleição. Deus, e eu costumo falar isso, algumas pessoas não entendem, mas Deus me abençoou com uma derrota. Você teve uma libertação, na verdade, então. Deus me abençoou com uma derrota e Deus me abençoou com tudo que aconteceu. Na Hoje eu verdade, vejo não isso. foi uma derrota, né, André? Foi uma libertação, né? Assim, foi muito difícil, foi o pior período da minha vida de longe, tá? O pós-eleição, com tudo que aconteceu, minha família pagou duro a conta de tudo que aconteceu. Sim, o seu pai veio depois a falecer, Entendeu? E logo né? na sequência, meu pai, no dia 25 de dezembro, dia de Natal, faleceu. Então foi um período muito difícil da minha vida, doloroso, mas me fez repensar muita coisa. E eu acho que assim, hoje eu estou no Partido Novo. E eu cheguei no Partido Novo graças a isso, porque eu parei para pensar e falei, peraí, eu vou nessa onda de ganhar a eleição a todo custo, Porque tem isso e está acontecendo isso nesse momento, né? ou eu vou querer ganhar a eleição para fazer a diferença? Exato. Porque não é fazendo igual o que todo mundo Não. faz que você vai fazer a diferença. Jamais. Muita gente fica conversando comigo, mas tem que unir para ganhar o Paulo Silva. Você me desculpe, mas se eu unir, eu vou trazer o pessoal ruim que estava ao lado do Ricardo Brandão, que hoje eles têm um partido na mão hoje na cidade, estão aí querendo se unir. Eu vou trazer esse pessoal para o meu lado? Não. Eu vou trazer o outro partido que está querendo 2 secretarias para o meu lado? Não. E eu sei as secretarias que eles querem, sei por que eles querem São essas as secretarias. principais, aqui dá para mais, né? Não vou entrar em detalhe, não vou Não. nem falar que partido que é. Não. Mas assim, uma união hoje denota que eu estou dividindo a prefeitura com pessoas que não acreditam no que eu acredito. É isso que eu quero? Eu prefiro perder essa eleição pelo Novo, mas formar dentro do Novo um grupo coeso, que pensa igual, De e caráter, que né? pensa numa Mujimirim melhor para a população e não para o bolso deles, Exato. do que costurar alianças. Eu não vou costurar alianças com pessoas que não estão preocupadas com a cidade. Então, assim, vocês precisam tirar o Paulo. Aí, porque o que acontece, pessoal? Vamos voltar no Stupe lá atrás? O Stupe, Rapidamente, que eu tenho muita pergunta para te fazer ainda. o Stupe fez uma aliança com todo mundo. Exato. Ele montou um blocão político. Igual o que o Lula Todo fez. mundo apoiou o Stupe. O quanto custou isso para Mujimirim? Então, vamos todo mundo se juntar para ganhar o Paulo Silva? Quanto vai custar isso para Mujimirim? Nossa, muito. Então, eu não vou fazer isso. A cidade, Esse jogo, André, eu não vou ela fazer. já está sucateada. Lembrando que eu não saúde sou pré-candidato a prefeito, tá? A cidade já está sucateada, a cidade não tem saúde, a cidade não tem saneamento, a cidade até eu saio, mas assim, a cidade, o agro, eu tenho que falar do agro. O agro está, assim, hoje, né, graças a Joelma, o agro tem uma voz dentro da prefeitura para falar sobre o agro. As estradas do agro estão em péssimas
tem um bairro do agro, que não me lembro agora o nome, eles compraram uma máquina gigante, aquele rolo compressor pesado, porque quando a prefeitura vem e joga os entulhos, as pedras são tão grandes, junto com pregos, tá? E as pedras são grandes, e eu tenho vídeo também para falar sobre isso, e eles compraram, fizeram uma vaquinha entre eles pagam o IPTU, eles pagam tudo, eles não tinham que fazer isso. Para passar esse rolo compressor várias vezes em cima dessas pedras, que senão é só pneu furado, é só prejuízo. Então, assim, a questão da cidade de Mojimirim, eu estive na última de 2022, na última da Câmara, como chama, na sessão, porque uma das vereadoras queria mudar a questão dos cavalos de grande porte, pequeno, grande porte. Então, o que acontece? Por exemplo, Martim Francisco, todo mundo ali é uma chacrinha. Todo mundo tem uma cabra, um cabrito, um cavalo, né? Todo mundo ali tem. E queria cortar. Então, quer dizer, muita gente seria prejudicada. Você sabe qual é o grande problema? Mas só um minutinho, tipo, só para eu terminar. Não. Aí, eu fiquei ali para defender, porque já existe uma lei sobre isso em Mojimirim. E essa pessoa queria colocar novamente outra lei e cortar todas essas questões. Os bons pagam pelos ruins. Sim. Porque tem 3 que cuidam mal do cavalo, todos os outros têm que pagar a conta. Aí, André, é errado eu isso. Fiquei lá... A gente tem que fiscalizar aquele que não cuida bem e punir aquele que não cuida bem. Aquele que está cometendo crime de maus tratos tem que ser punido. Não proibir os outros que cuidam bem de terem cavalo, porque 3 ou 4 cuidam mal, por exemplo. Exatamente, mas o que eu quero chegar é o seguinte, a secretária Clara, né, Clara, eu estive lá, eu escutei você falar por 3 horas e deixou o povo do cavalo por último. O povo do sítio foi dormir, nós ficamos em 4 pessoas na Câmara. Já era 2h30 da manhã, 2h30 da manhã. E ela ainda falando. E é que até 2023 Mojimirim estaria sanado todos os problemas de Mojimirim. Clara, agora eu pergunto para você. Nós temos 1.940 cirurgias neurológicas paradas, desde cirurgias de mão, que tem a parte neurológica, até a parte de cabeça, coluna, perna. E aí, minha querida, eu ouvi você falar que até o final de dezembro de 2023 tudo estaria sanado, todas as cirurgias. Eu estou falando só da parte de neurologia. Não estou falando de cardio, não estou falando de motor, não estou falando de criança, pediatria, ginecologia. E aí, como que faz? Porque eu escutei você falar por 3 horas para defender o que eu, André, muita gente sabe que eu também defendo, que é a questão de maus tratos. E não foi feito, André. Aliás, muito bom você comentar sobre isso, porque essa daqui, se tem uma pessoa que cuida bem do cavalo que eu conheço, tá na minha frente aqui. O cavalo dela, nossa, mas tem... meu filhão. Meu Deus do céu. Mas inclusive, antes de vir para cá, o que você foi fazer? Eu fui lá porque tinha machucado o olho e eu saí correndo para ir lá. Correndo para ir lá. Tá aí, ó, toda bonitona, foi lá mexer com o cavalo antes de vir para cá. Ó, nós estamos aqui, nós somos bonitonas, mas essa aqui, ó, acabou sendo minha logomarca, né? Foi que lá as pessoas escutaram. A gente atrasou um pouquinho até para começar a gravar hoje. Porque ela foi cuidar do cavalo, porque teve machucado, né? E uma das coisas que eu acho que Mojimirim peca também é com os animais. Mas vamos voltar na questão que eu quero perguntar para você, dessa gestão de agora. Que nem escutei lá por 3 horas, falou e nada fez. Deixa eu só falar uma coisa para terminar a questão do comando, né, do PCC e apoio. Tá. Deixa eu terminar esse assunto que é importante. Pessoal, falam que eu tive o apoio, né, do comando aqui, da facção em Mojimirim na minha campanha. Falam isso. Mas, quando foram penduradas as faixas do Lula, que eram uma coisa que a facção fez em todo o estado de São Paulo, aqui em Mojimirim foram... nós estivemos juntos na delegacia, lembra? Então, eu lembro. Aqui em Mojimirim, quando penduraram as faixas, a nossa polícia prendeu 2 meliantes. Eu tenho vídeo até da hoje. Facção, exato, né? Exato. Pendurando as faixas. Exato, e quem foi lá na polícia? Hernani e Massal. Tô errada? Então, vamos lá. Hernani e Massal são secretários de quem? Paulo Silva.
Ótimo. Prefeito, Vamos lembrar, vamos botar começar os, a lembrar, os pingos né? nos is, né? Vamos. Porque enquanto existe uma E suposição detalhe, acerca de André, mim, eles saíram pelo existem fundo. fatos muito mais concretos Com- em cima dos meus adversários. Porque não é só essa, não. Né? O vice de um outro pré-candidato a prefeito foi pego avisando, né? Ele esteve dentro de uma academia onde estava um criminoso e 15 minutos antes da operação policial chegar lá, ele foi até lá e, curiosamente, as câmeras internas pegam ele entrando, falando com a pessoa, essa pessoa joga as coisas dentro da caminhonete e sai correndo, e 15 minutos depois Aí chega já a polícia. você tem E não vídeo, era né? a pessoa São que era fatos meu reais. vice, era vice De outra pessoa. de outra pessoa. Então vamos botar os pingos nos is e falar, né, quem é quem. São coisas muito mais concretas E nós do que temos uma gravação vídeos. minha que não fala nada. Agora, naquela gravação, eu sentei com o Noel sabendo quem ele era. Eu sabia quem ele era. Eu sabia que ele era um membro do PCC, eu não deveria nem ter sentado com ele. Isso é uma coisa que foi um erro meu naquela época. Aí eu volto lá que eu te falei que eu tive erros. Lógico que eu tive erro. Não deveria nem ter sentado com ele. Eu fui sentar com ele para falar de um negócio de veículo. Mas eu deveria ter colocado. Mas a política é suja, você sabe disso. Mas eu né? não deveria nem ter sentado. Porque eu sou uma pessoa que me falo com todo mundo. Todo mundo sabe quem é Noel. E assim como todo mundo que mora em qualquer bairro de Mojimirim, aí da periferia, que mora no Tucura, que mora lá em cima, pô, você vê a luz do dia na Chico Mendes, o povo vendendo. Vê. Você vê Na Santa Luzia tá feio o negócio, flamboyant, Santa então nem se Luzia, fale. Flamboyant, lá na Praça de Martim Francisco, a luz do Sim, dia. a luz do dia. O morador de Martim Francisco sabe quem é o vendedor, assim como o meio Mas eles político. não denunciam de medo, Sabe. as pessoas ficam coagidas. Você mesmo Pois foi, é, e eu você foi sabia quem coagido era o também. Noel. Eu Então. sabia quem era o Noel. Então, o meu grande erro aquele dia foi que eu sentei com ele para falar de um negócio e acabei dando liberdade para falar de outros assuntos. Mas e aí eu na sua conversei do cabeça não sequestro passou do meu isso? irmão, Então. que foi sequestrado pelo PCC. Aliás, eu sou tão... né, eu gosto tanto do PCC que meu irmão ficou 23 dias em cativeiro com esses né, pegando ele e ligando em casa e torturando minha família. Tanto que eu gosto desses entendeu? Então, a gente tem que botar pingo no i, tem que falar a verdade, entendeu? A questão das praças, todo mundo sabe quem é quem. Eu sentei com o cara, não deveria ter sentado, dei liberdade para conversar assuntos que eu não deveria ter dado liberdade, e esse foi meu grande erro. Se teve Mas um erro errar ali, é foi humano, você errou, está no passado. Agora, em relação à questão, né, que nós tivemos aí o ano passado, infelizmente, o nosso querido Tiago Costa caçado. Né? Uma cassação política. É, né? uma cassação política. Aliás, né? Mogi é muito reflexo do que está acontecendo lá em Brasília, né? Sim. Você vê o que aconteceu com o Deltan, né? Exato. Que estão tentando fazer com o Moro agora, Exato. né? Caçar mandato. Mojimirim também aconteceu isso. A esquerda em Mojimirim age igualzinho então, é isso que eu à falo. esquerda Eles são muito, de Brasília. O bloco deles, como você falou lá atrás do estudantil, eles são um bloco bem mais coeso, né? Muito mais Eu coeso. acredito que a direita agora, com o Bolsonaro, nós estamos começando esse bloco também, Cê porém sabe... de uma outra forma, né? É, Deus, pátria, família e liberdade. Vamos falar agora um pouco da questão partidária, porque a grande questão que a direita ainda não tem, ou melhor, tem, mas ainda está muito fraco, Mas é um partido de direita. Não existe um partido de direita além do Novo. Não, não tem. Isso não tem. Por isso que eu estou no Novo. Você sabe disso, né? Exatamente. Você sabe que eu fui para ser pré-candidata a vereadora no PL. Só que, né, de tudo que veio acontecendo no PL, que nós sabemos que para a mão de quem foi o PL, aqui em Mojimirim, né? Pessoas que surfaram na onda do Bolsonaro, que não são de direita, e as pessoas têm que saber disso. Eu estou falando pessoalmente para as pessoas, eu estou acordando uma a uma, para que também não peguem um áudio meu e também não façam, né, o que fizeram com o seu áudio, porque infelizmente hoje nós temos a ferramenta do celular, do WhatsApp, e isso facilita tanto a nossa vida, mas também pode dificultar. Então, por que eu, Renata, não saí pelo PL? Porque o PL não me representa. O PL não me representa mais hoje. Eu, como uma mulher de direita ligada ao agro, o PL não me representa. Lembrando que o próprio Bolsonaro
Ele tentou fundar o Aliança, porque não tinha Exatamente. nenhum partido que E representava lembrando que ele. Né? há meses Vamos atrás, ser ele direto, falou: né? eu vou segurar o PL até as eleições municipais. Depois ele vai sair. Porque Valdemar de Costa Neto não é da direita. Não é só. Valdemar foi operador do mensalão no governo do Lula. Então, Mais do que isso, você pega o PL de Mojimirim, a direita votou, de Mojimirim, desculpa, o PL, a direita votou em peso no PL e elegeu quem lá? Só de direita? Não. Olha quantos oportunistas tem eleitos aqui pelo estado de São Paulo. Sim, é o que eu falo. Você tem muitos oportunistas que não são de direita eleitos. E dou um exemplo do Antônio Carlos Rodrigues. Eu costumo falar muito disso. Antônio Carlos Rodrigues era o suplente da Marta, quando a Marta assumiu, era senadora. A Marta assumiu a prefeitura de São Paulo, ele virou senador pelo PT, lá atrás. Depois ele foi ministro dos transportes do Lula, da Dilma, aliás, desculpa. Foi ministro dos transportes da Dilma e hoje ele é deputado PL. Como? E votou 100% ao lado do Lula durante o mandato. Então. Esse cara é de direita? Não, Óbvio nunca. que não, mas é tá o que no eu PL, falo. né? O novo, ninguém surfou na onda. O novo, como o pessoal surfou na onda do PL. Até porque o Você novo pega checa todo mundo. Exatamente. Né? É diferente. Pra eu, Aliás, conta disso, aproveitar. gente, não é fácil passar pelo novo, não. É uma sabatina. E teve pessoas que gostariam de estar no novo e não conseguiram passar pela sabatina. São mais de 200 perguntas, você tem que fazer vídeo, você tem que colocar... Assim, você tem que abrir a sua vida, até as suas redes sociais, você tem que expor, para ver que realmente você é uma pessoa de direita. Foi isso que aconteceu comigo. Porque você sabe, né, André, que graças a Deus, a gente, no caminhar da vida aí, fui aprovada, né? Como pré-candidata. Como pré-candidata, vereadora, pelo Novo. Porque o Novo, além de tudo, ele não traz resquícios da velha política. O Novo, ninguém surfou na onda. Marcel Van Hatten está fazendo um papel maravilhoso para nós dentro da Câmara. Temos também o deputado Girão. Então, temos, assim, pessoas idôneas. Por mais que seja um grupo pequeno, é um grupo de caráter. Exato. Ninguém veio e pulou depois por causa de emenda. Desde 2016, o Novo está na vida política do Brasil e até hoje nenhum mandatário do Novo sofreu processo. Exato. Nenhum mandatário, nenhum vereador, nenhum deputado, nenhum prefeito, nenhum governador. O que eu gostaria... E a gente tem o Zema, hein? Exato. Governador em Minas há 8 anos já, Sim. no 8º ano de governo já, e nenhum sofreu. Aliás, deixa eu só comentar uma coisa que acho que me honra muito, porque é uma pessoa que eu conheço, tenho amizade, né, com ele, mas Campinas, nesse momento, está tendo uma investigação e dos 33 vereadores de Campinas, 32 estão sendo investigados. Poderia fazer isso em Mojimirim, né? Só o vereador do Novo que não. É que está fora da investigação que está acontecendo. Poderia fazer isso em Mojimirim, como se dizia o Tiago, né, a bancada do Amém, né? Porque todo mundo viu que todo mundo ali se vendeu. Toda unanimidade é burra, né? E aqui Exato. de 17 vereadores, 16 por isso, né, que eu estiveram na base por isso do prefeito. Que eu acredito muito, não só nos candidatos do Novo, mas está vindo uma galera forte, um pessoal mais novo, né, um pessoal jovem, com garra para entrar e virar a mesa, para fazer algo melhor para Mojimirim. Mojimirim, lá atrás, quando o Padre Paiva... Ele ia todas de manhã, né? Ele ia na rádio para falar, né, sobre a Bíblia, para falar uma palavra. Ele falava assim: "Ai, ontem com a minha variante foi difícil chegar em tal sítio". No dia seguinte estava lá. A máquina estava lá na estrada do sítio. Estava tudo sendo feito. Quer dizer, nós temos que voltar a essa raiz, André. Nós temos que voltar porque Mojimirim é uma cidade agropecuária. Sem dúvida nenhuma. É uma cidade do agro. Nós temos que dar essa força para o povo do sítio, do agro, porque tem o pessoal da cidade, claro, eu moro na cidade, mas eu cresci no sítio. Só que todos esses governos, depois que saiu o Mojano e Mojaninho, esse pessoal mais antigo da prefeitura, eles estão abandonados. Eles estão abandonados, à própria sorte. Olha para você ver como que é a loucura do agro. Você tem uma safra de R$1 milhão em soja, em semente, que você joga ali, e o que ele tem é a fé que vai chover. É a fé. Mas nada, porque nem todo mundo tem hoje um aspersor de água, acho que é esse o nome, que eu não sei tudo também do agro, tá, gente? A questão, assim, que vai jogar água, que vai vir, que vai subir, né? Que vai crescer, que essa soja vai ser plantada e vai ser colhida e vai ser vendida. Então, assim, não é fácil. E muitos com empréstimo no Banco do Brasil, muitos estão lá deixando suas casas como penhora,
Né? E se a chuva não vem? E se vem, como vem no sul agora, vai ter problema de arroz. O sul é o maior produtor de arroz do Brasil, é o sul. Aliás, E me aí vem preocupa uma. muito, não só o arroz, mas o leite também, que Sim. vem dali. Aí Tem vem muita uma questão coisa. seguinte, MST. Da onde vem esse povo do inferno? Fala pra mim. Porque eu não tenho outra palavra a dizer essa. Desculpa, gente, mas Eu é o acho, seguinte. eu acho que assim, existe o Foro de São Paulo, né? Mas aí é uma Exato. discussão que vai longe, né? É O verdade que MST o não Paulo é. Silva faz parte do Foro de São Paulo? Eu escutei boatos. Não sei, não saberia dizer, mas o Paulo Silva ele começou a carreira política dele no PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil. PCdoB é o comunista do comunista do comunista, né? Ele é Ele amigão da Venezuela, começou né? a carreira dele no Partido Comunista, a gente não pode esquecer disso. Não. Depois ele foi vindo um pouquinho mais em direção ao centro, né? Saindo da extrema esquerda para o centro, para virar o que virou, prefeito da cidade. Mas ele começou no mais à esquerda que existe, não podemos Lembrando que esquecer uma disso. coisa, André, que eu acho uma característica maravilhosa sua, que nem você disse, que você não trocou nem seu título de eleitor de Mojimirim, né? Você é o único candidato que é de Mojimirim. Não, eu não sou o único. Tem outros pré-candidatos mojimirianos, nascidos e criados aqui, independente, né, de Mas eu de vejo ser você ou mais não acessível. mojimiriano. Sim, com certeza. Eu assim, morei uma grande parte da minha vida, 14 anos em Campinas. Sou muito grato a tudo que Campinas me deu. Mas, André, não tenho eu nada a vejo- reclamar do vejo tempo que eu assim, passei lá. olha, E Mojimirim tem muita gente eu tentei, bacana que veio de fora eu aqui, que tentei. é extremamente capaz e ama Mojimirim mais do que muito mojimiriano, inclusive. Exato. Então, assim, o fato de ser ou não mojimiriano não é nenhum problema em si. Eu acho que o maior problema é o compromisso com a cidade e com os mojimirianos. Exato. Eu acho que o grande problema é que a gente tem aí grupos políticos que têm compromisso com movimentos políticos errados, ou movimentos políticos que não estão Porque eu preocupados com o falei nosso para você povo, anteriormente sobre ou só para concluir, ou interesses então, políticos mais vinculados ao porque- bolso do que às pessoas. Né? exatamente, eu falei anteriormente para você em relação à questão do MST, né? Esse movimento sem terra, sem teto, que isso daí também nós sabemos de onde vem, né? Em relação à questão que nós temos aqui próximo ao Horto do Vergel. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi o PSF, Programa de Saúde da Família Rural, e eu trabalhei lá como Tenho enfermeira. grandes amigos no Vergel. Que bom. Povo maravilhoso. Tem muita gente boa no Vergel. Então, gente, tira o que eu falei do inferno. Por que eu tenho esse trauma? Porque quando nós fomos Não, para a não. Câmara, apesar que não era o pessoal Não é de tiro que você Mogi. falou do inferno. Eu acho que assim, muitos É massa de grupos manobra? políticos. Exato. É massa de manobra. Exato. É aquilo que os sociólogos chamam, né? Do analfabeto alguns- funcional? Alguns dos cientistas políticos chamam de idiota útil. É o analfabeto funcional. O idiota útil, que muitas vezes não é idiota, né? Mas é o cara que ele é usado pelos movimentos políticos para defender uma bandeira que não é dele. E eu comparo isso muito com o PSDB de antigamente. A direita sempre votou no PSDB e o PSDB é centro-esquerda. E hoje nós sabemos que é a esquerda. Então nós fomos idiotas úteis. Também. Por também. muito tempo, Não, por a gente muitos foi anos idiota nós sabemos útil. que nós não votamos, né? Porque a direita sabia da existência de uma direita, né, dentro do Brasil. Aliás, a população brasileira, majoritariamente, é de direita. E o Enéas, acho que é a grande prova disso. Sim. Né, porque o Enéas ficou em terceiro em uma eleição com grandes candidatos, ficou na Exato. frente de Covas, Exato. ficou na frente de grandes nomes, Brizola, ficou na frente de grandes nomes políticos daquela eleição, sendo que ele era um cara que tinha 16 segundos de TV e que não teve nem tempo de se apresentar. Mas ele botava ideias de direita e essas Sim. ideias eram compradas porque eram de direita. O que aconteceu com a direita a vida inteira é que a gente não tinha voz. A imprensa sempre abafou a direita, e quando apareceu um líder de direita, comprada, ele né? era ridicularizado, como o Enéas foi ridicularizado. Exato. E esse ciclo só se quebrou quando apareceu a mídia social. Né? As mídias sociais permitiu que a gente acordasse e que a gente estava sendo manipulado até então. Então nós fomos idiotas úteis, assim como tem muitos idiotas úteis dentro dos movimentos como o MST. Tem muita gente boa, trabalhadora, que está ali realmente atrás de terra, que quer produzir. Tem muita gente boa. Mas estão sendo usados para outros fins que não são a justiça e a terra, e sim uma revolução comunista no Brasil, né?
Eu assisti esses dias atrás, acho que foi com o deputado Zucco. Foi o deputado Zucco, tem na página dele no Instagram. Eles foram até um assentamento do MST e o senhor chorava muito, porque ele falou, foram tiradas 9 toneladas daqui de mandioca que nós plantamos, nós colhemos e nós não recebemos R$ 1. E esse senhor chorava muito, sabe? Em umas casas de barro, barroco, assim. Eu não lembro agora qual vai ser o estado. E eles foram lá para denunciar, porque é movimento escravo, né? Sim. É serviço escravo. E ele vira para o Zuco e fala assim: eu tenho que parar de falar, porque depois eles vão vir aqui para me pegar. Ele fala dessa forma: eles vão vir aqui para me pegar. Então, quer Exatamente. É dizer, violência. é muita violência ainda. Eu fico chateada quando É o pessoas. verdadeiro fascismo, né? Vamos deixar bem direto, né? Exatamente. Vamos usar a palavra que eles gostam. Isso é fascismo, pessoal. Porque as pessoas Né? não sabem nem chegar no Google e colocar fascismo. Gente, hoje o celular está super fácil. É só colocar no Google e colocar fascismo, que é, né? Como genocida, né? A dengue aí matando todo mundo, não está acontecendo nada, né? Tá tudo certo. É a mídia, né? A nossa mídia E como você vai usar corrupta a e mídia em complicada, relação né? à questão? Olha, a mídia de Mujimirim, ela é complicada também. Eu não vejo uma mídia tão aparelhada na esquerda como a mídia nacional, que é absurda, mas é uma mídia que dá pouco espaço para quem não está na máquina. Acho que precisaria de algumas mudanças na Se mídia de você vira Mujimirim. pré-candidato a prefeito, você acha que você vai ter problemas com isso? Não, eu acredito. Eu tenho certeza que, assim como eles estão dando espaço para todos os pré-candidatos, na capa desse final de semana, inclusive, tem um pré-candidato que se lançou semana passada que está lá. Tenho certeza que eles vão dar espaço para mim também. Não acredito que vá haver uma perseguição ou alguma Mas nós coisa vamos. como há na Mas mídia nacional. O Novo vai ser o único partido de verdade de direita com representantes, né, para prefeito e vereadores. E assim, deixa eu Você deixar acha bem que vai claro, que você está acabar essa você tá, você perfeição tá usando eu. Deixa eu falar, vamos mudar para novo, só isso que eu para peço. Novo? Vamos pôr o Porque o novo tem Novo. processos internos. Eu tenho vontade de ser pré-candidato a prefeito, mas eu não sou pré-candidato a prefeito e não posso falar isso ainda, porque eu estou fazendo cursos e treinamentos do partido. São 8 etapas, Lembrando que a minha foram 6. são 8 etapas que eu preciso participar. Graças a Deus, eu já fui aprovado nas 6 primeiras para prefeito, e agora tem mais 2 etapas aí para que eu possa ser um pré-candidato. E lembrando também que dentro do Novo há outras pessoas também fazendo essas 8 etapas Essas oito etapas para também. Não é só executivo. você, então, que vem São, aí fazendo essas etapas para nós ser temos 3 candidato. pessoas dentro do partido fazendo isso. Então vamos deixar Se a um isso. não passar, o outro passa. Ou os 3 passam e o partido decide. Sim, com Então, assim, certeza. Ele tem que ser não. É que democrático. se passar os 3 são pré-candidatos. Ótimo. Mas candidato é um só. E aí, dentro do partido, entre os 3 pré-candidatos, a gente vai escolher um. Mas existem outras pessoas se preparando dentro do partido. Deixar isso claro aqui e deixar claro que eu também não sou pré-candidato ainda, nem tenho autorização do partido para me colocar como tal. Entendi. Desculpa. Não, vamos lá, a gente tem que deixar Mas acho tudo que é importante esclarecido. Acho que eu falar. vim aqui para te entrevistar para isso, né? Para tirar as dúvidas que as pessoas têm, que chegam até mim, que eu sou povo, né? E em relação a essa questão do novo, eu vi o adesivo que eu achei fantástico, né? O basta, né? Basta, né? Chega dos mesmos, né? O que você teria para falar rapidamente sobre isso? Vamos lá. Durante esses últimos 28 anos, a gente teve 12 anos de Carlos Nelson Bueno e 12 anos de Paulo Silva. E um hiato nesse meio tempo de 4 anos do estupro, que só entrou porque o Carlos Nelson não podia ser mais candidato e o Paulo Silva estava inelegível naquela eleição. Senão ia ter dado Paulo Silva naquela eleição. Então são 28 anos que 2 grupos políticos controlam a cidade. E se você pegar o último ano do Carlos Nelson e agora o pessoal que está agora com o adesivo do Basta. Ah lá, que lindo que tá, gente. Olha aqui, olha que lindo. Pessoal, nós vamos ter os adesivos para pôr nos carros, vamos fazer um adesivaço. É isso aí. E aí, se você pegar tanto o secretariado do Paulo hoje, é o mesmo secretariado que ele usou há 20 anos atrás.
Não Não dá, mudou, né? você não está tendo renovação política em Mojimirim. Você vê uma prefeitura que não está Os mesmos arejada, vamos dizer nomes, assim. né? São as mesmas pessoas e assim, são as mesmas pessoas com a mesma forma de fazer política. E o mundo mudou muito em 28 Nossa. anos para que a gente continue com os mesmos. E a gente está vendo claramente o resultado que está dando isso. Uma gestão extremamente ineficiente, incompetente. Exato. A gente precisa trazer para a máquina pública o que acontece na empresa. É pessoas técnicas com conhecimento da área Sim. atuando para melhorar aquela área e assim a administração vai para frente. Não adianta eu colocar uma pessoa que nem querida pelos agrônomos, já que a gente falou tanto de agronomia, Sim. a gente tem um secretário de agronomia em Mojimirim que os agrônomos não gostam dele. Nem eu. Que vai fazer uma audiência pública, enche de agrônomo lá e todo mundo com o nariz de palhaço contra o cara. Exato. Pô, e é ele que representa o quê? Os agrônomos. Não representa, né? Ele tem um cargo. Exato, mas Eu deveria eu posso falar representar. pelo pessoal E, do e agro. assim, Não representa. sem conhecimento, sem formação na área, sem nunca ter trabalhado na área. E tá lá por quê? Porque é presidente do partido do prefeito. Você tem um Não, mais um advogado cargo cuidando de comissionado. serviços públicos. Você tem uma pessoa sem formação técnica nenhuma cuidando de obras, né? E aí o que acontece? É muro da brinquedoteca que cai e ninguém consegue se preparar. É trinca, é asfalto. Olha que situação absurda que a gente passou esse ano do asfalto Laranjeiras. Sim. O asfalto trincou e abriu vala, buracos enormes, 2 meses depois de ter sido asfaltado, porque não tinha galeria de água de chuva. Básico. Qualquer engenheiro em primeiro ano de faculdade saberia que aquilo ali estava errado. Até eu, que não sou nada, já sabia. Então, assim, como que pode permitir que isso continue acontecendo? A gente precisa acabar com essa questão dos cargos políticos, das pessoas. Não vamos ser inocentes de achar que se toca uma prefeitura sem fazer política. Sim. Política é necessário fazer. Mas os cargos de secretariado, os cargos vamos tirar, por exemplo, que exigem um né, preparo técnico, precisam ser ocupadas com pessoas técnicas e que entendam da área. 5. Olha, a questão dos pontos de ônibus agora foi refeita, até mandaram para mim agora que eu fiz uma denúncia do ponto de ônibus que estava irregular, foi refeito o ponto. Parabéns, graças a Deus que foi refeito. Espero que a prefeitura não tenha pago para refazer. Aí entendeu? Que tá a questão, porque né? Aí Será que não? Não sei, espero que não. Mas assim, corrigir um erro que não precisava nem ter feito a primeira vez. A questão do asfalto lá em cima, pô, como é que se asfalta sem galeria de chuva um lugar alto daquele que a água desce com uma vazão, exato, né, super rápida. Então, assim, erros banais que quem paga a conta é o munícipe. Então, vamos acabar com isso, vamos botar pessoas técnicas nos cargos técnicos e assim fazer uma gestão eficiente para Mojimirim. Porque é só assim que a cidade vai entrar nos vai eixos voltar e a crescer. andar, né? porque Mojimirim está parada no tempo há quantos anos, André? Exatamente. Parar de ganhar cargo político por político. Você vê né? aqui a cidade vizinha, Mogi Guaçu, cresce, 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 Mojimirim parece que só retrocede. E você vê que coisa engraçada, né? Eu falei de 28 anos. Exato. Na mão de Carlos Nelson e Paulo Silva. 28 anos atrás, o Carlos Nelson veio para cá. E ele veio de onde? De Mogi Guaçu, onde ele era prefeito até então. Sim. Certo? Há 28 anos atrás, qual cidade era a referência na região? Mojimirim. Aí foi o político de Mogi Guaçu sair de lá e vir para cá, que Mogi Guaçu ultrapassou Mojimirim e virou referência. Exato. Fica aí para pensar, Para pensar, né? Vamos deixar uma interrogação para o deixar uma interrogação. Foi só o político que saiu da cidade que a cidade se desenvolveu. E o político que chegou na outra, a cidade parou de se desenvolver. Então, assim, eu acho que isso diz muita coisa. Contra fatos não há argumentos. Não. Não precisa falar mais nada. Esse é o isso. grupo político aí que está tentando voltar, inclusive, né? Não, eu acredito que hoje, com o atual cenário político, né, nacional, porque eu vejo assim, municipal é uma coisa, presidencial, as eleições são outras. Algumas pessoas estão com o coração partido, como eu,
mas não me arrependo de estar no Novo, muito pelo contrário, porque nós tínhamos esse dogma, essa coisa, né, do presidente Bolsonaro, do PL, mas, porém, sei tudo o que aconteceu no PL, para nós não termos hoje um representante do PL para pré-candidato de vereador. O PL está sendo usado politicamente Exato. pelo presidente do PL, que não é de direita. Não. Presidente não municipal, tá? Presidente estadual. Presidente estadual. Vamos deixar bem claro isso. Então, o que acontece? As pessoas estão com o coração machucado, mas as pessoas têm que entender para não ficar no mimimi que aconteceu na eleição passada. Ai, não gosto dessa fala do Bolsonaro. Ai, não gosto, ele é grosso, ele é rude, mas ele falava a verdade, ele fala a verdade. E hoje todo mundo sabe o que realmente aconteceu. Acontece, mas pode continuar. Todo mundo sabe o que aconteceu, pois é. Acidentes acontecem. Então, e eu que sou esse patabanada aqui. Então, o que acontece? Eu estou tentando falar para algumas pessoas, André, a diferença que tem, né, as eleições municipais e presidenciais. Porque hoje nós estamos resolvendo o futuro da nossa cidade, onde nós residimos, onde nós moramos. E as pessoas têm que entender que o Novo é o único partido que vai ser realmente de direita. O Novo é o único partido 100% de direita. E dia 14 agora, terça-feira, às 19 horas, no SEB, nós vamos ter a apresentação de todos os candidatos, as pré-candidatos a vereadores de Mojimirim. Então, participe desse evento, procure a gente, procure, porque vão ter os convites, você tem que dar seu CPF, né, fazer um cadastro com a gente, faça esse cadastro, participe desse evento, venha conhecer o que é o Novo, porque, infelizmente, não rolou PL, gente. Então, a gente tem que ir por uma outra tangente. E por uma tangente que nós temos e nós defendemos os mesmos ideais, que é Deus, pátria, família e liberdade. Nós não estamos deixando de defender. Nós não estamos deixando de acreditar na direita. Nós somos direita. Eu estou aqui dando... Vem para um partido, pessoal. Vou defender o Novo também. Venham para um partido que faz o L, mas faz o L do bem. O L de liberalismo econômico, isso. O L de liberdade, o L de legalização das armas. Exato. Né? O L de livre comércio. Sim. É esse L que é o L do bem, né? O L do mal, não o L do mal, né? O L de legalização do aborto. Isso né? não condiz com o L de Lula, o L de ladrão. Sim. Esse L aí, vamos passar longe, pessoal. Não, vamos vir pro L do bem. A gente faz esse L, né? A gente continua fazendo L, mas a gente faz deitado, não tem problema, mas é esse daqui. Porque mesmo sendo do Novo, mas vamos falar do partido, André. Então, qual para a gente finalizar? Expectativas. Eu acho que, assim, mais preocupado em ganhar a eleição, mais do que preocupado em ganhar a eleição, é lógico que a gente quer ganhar, porque a gente quer ver o fim da esquerda, mas mais do que isso, a minha preocupação é trazer para Mojimirim a discussão sobre a necessidade de se criar um novo grupo político. Sim. Verdadeiramente de direita, que isso não existe em Mojimirim. Não, ainda não. Eu estou muito mais preocupado nessa eleição em formar um grupo político e, se Deus abençoar, que ganhe essa eleição já, sim, do que em ganhar a eleição. Porque se eu tivesse preocupado em ganhar a eleição, eu me associava a todo mundo que está querendo se associar, eu venderia os pedaços da prefeitura que o pessoal quer comprar e eu ganharia a eleição. Isso eu não vou fazer. Esse tipo de política eu já vi dar errado com o Stup. A velha política, né? E já fiz, inclusive, essa velha política na última eleição e me arrependo profundamente. Não é fazendo o mesmo que a gente vai ter resultados diferentes. Por isso que a gente tem Se a gente fizer o mesmo, o resultado vai ser o mesmo. Então vamos procurar montar um grupo novo com pessoas do bem, com pessoas competentes, com pessoas dispostas a trabalhar por Mojimirim. Exato. E é isso que eu quero deixar como legado dessa eleição, mais do que ganhar a eleição. É lógico que eu quero ganhar a eleição, e não entendam que eu não quero. Mas eu não quero ganhar a eleição com pessoas ruins ao meu lado. Eu prefiro perder essa eleição com um grupo bom do que ganhar com um grupo ruim. Porque, pessoal, é o seguinte, em relação a essas questões de pré-candidatos também a vereador, teve uma questão particular que nós fizemos. Todo mundo se conhece. E vai ser um junto com o outro e fiscalizando o outro. Né? Nós já tivemos algumas conversas entre nós e vai ser dessa forma. Então, quem entrar, nós sabemos quem vai entrar,
nós sabemos assim, né? Não sabemos, né? Quem entrar, sabemos o caráter, a índole, onde mora, o que faz, o que frequenta. Porque se não for do mesmo nível, não entrou. Então, isso o André, né, com a sua equipe, com a sua assessoria, eles tiveram muito delicado, eles foram muito específicos nessa questão. E isso eu achei muito interessante. Quando eles vieram para conversar comigo, as pessoas que eles mostraram, né, que está na chapa do Novo para pré-candidato a vereador, falei, aí eu vou. Porque também outras pessoas também procuraram, André. Aliás, até Fora o PL, outros também me procuraram. Eu o, o, não. o Bolsonaro falava muito: conhecereis a verdade e E a a verdade verdade que vos vos libertará. libertará. Meu tema para essa campanha, Eu ia perguntar isso para você, qual que é meu o seu tema tema? bíblico para essa campanha, diga-me com quem andas e te direi quem Quem és. és? Porque o Novo está montado com pessoas que eu tenho orgulho de terem como filiadas do Novo. Sim, Eu posso falar de cada um que está dentro do Novo e do orgulho que eu tenho de ter cada um lá. E acho que, se vocês olharem nos outros partidos, vocês vão verem que não é bem assim. não. André, venho aqui agradecer você do convite. Adorei, muito obrigada. E gostaria de perguntar agora para você deixar uma mensagem para o pessoal de Mojimirim, para o povo de Mojimirim, para a população, né? Para a gente estar aqui finalizando o nosso podcast. Agradeço mais uma vez a você, a Deus por essa oportunidade, né? E deixa uma mensagem para nós, para o nosso povo de Mojimirim, porque eu sei que esperança ainda existe, né? Que podemos fazer uma Mojimirim diferente. E eu acredito que Assim, não. mais do que esperança, dá para fazer diferente. Assim, eu até arrepiei agora falando isso. Sabe por quê? Porque eu não acreditava nisso há 4 anos atrás. Então, quando eu falei que há 4 anos atrás Deus me abençoou com uma derrota, é porque há 4 anos atrás eu faria mais do mesmo se eu virasse prefeito. E eu tive aqui entrevistando o prefeito de Joinville, o melhor prefeito do Brasil, o mais bem avaliado do Sim, Brasil, maravilhoso ele. o Adriano, que eu tenho a honra de ser amigo pessoal há mais de 20 anos e conhecer profundamente o Adriano. E o Adriano, naquela eleição, quando ele foi candidato lá, a gente esteve junto almoçando, até falei disso no podcast, e a gente teve um almoço junto 5 meses, 6 meses antes da eleição, e eu falei: Adriano, você está fazendo tudo errado, não é assim, você não vai ganhar a eleição. E no fim ele ganhou a eleição e eu perdi, né? Entendi. E assim, ele ganhou a eleição, e não só ganhou a eleição, mas ele está revolucionando a política da cidade dele. Né? Você tem 92% de aprovação prefeito, você imagina. Nossa, Né? é E virando uma bastante. referência em todo o Brasil, em vários Sim, setores. Então, o que o Adriano me mostrou é que dá para fazer diferente. Aquilo que eu não acreditava naquele momento, eu pude ver em loco ali que dá certo fazer. Dá certo você levar competência para a administração pública ao invés de politicagem. exato. Dá certo você fazer um processo seletivo para escolher seu secretariado. Dá certo você não costurar alianças de qualquer forma, de qualquer jeito para ganhar uma eleição. Dá certo você investir em um sonho quando a população entende que esse sonho é real e a população passa a sonhar junto com você, aquilo vai acontecer. Então, dá para fazer diferente disso tudo que está sendo feito na política por aí. E é o que eu quero fazer diferente. É por isso que nessa campanha a gente não vai fazer igual aos outros. A gente não vai fazer aliança por fazer aliança de qualquer jeito. A gente não vai se juntar com qualquer um. A gente não vai, né, vender milagres Vender e cargos. mentiras e etc. que todo mundo faz em toda campanha. Vai ser uma campanha pé no chão, mas uma campanha com a verdade. E eu estou falando isso do Novo, não estou nem falando isso de mim. Porque o grupo que está lá, os pré-candidatos que tem lá, são coesos nesse sentido. É uma campanha pé no chão, uma campanha com amor e com um sonho por trás. Exato. De uma Mojimirim melhor para todos. E não melhor para mim, ou para você, ou para fulano, ou para Beltrano, mas para todos. E é isso que eu quero deixar como mensagem aqui para terminar essa. E eu te agradeço, é por isso que nós estamos no Novo. É isso aí, pessoal. Dá para fazer algo novo.